Então, essa é a nossa segunda parte da aula de hoje. A gente falou um pouquinho sobre o que é a acidez do solo, né, na primeira parte, o que implica essa acidez, e agora, basicamente, a gente vai falar como corrigir essa acidez do solo. Então, existe na literatura técnica da agricultura, né, dos solos, o termo correção da acidez do solo, e nada mais é do que um processo de neutralizar a acidez do solo. A gente tem solos que o pH vai variar de bem ácidos, né, pH ali próximos a 3, até solos com pH mais alto, pH ali com solos com pH 9, pH mais ou menos nessa faixa, né? Então, há uma variação muito grande de pH nos nossos solos de maneira geral. Nos solos do Cerrado, né, solos do Brasil, a gente vai ter uns solos um pouco mais ácidos. Eles vão estar nessa faixa entre 3 e 4,5, entre 3 e 5, né? A maior parte vão estar com essas características de pH. E, por nós termos visto agora há pouco aquela imagem, né, da influência do pH na disponibilidade de nutrientes, observaram que o ideal seria que esse pH tivesse ali entre 5,8, alguns mais liberais, os mais conservadores a partir de 6, até 6,5. Então, de 5,8 a 6,5 seria um pH ideal, né? 5,8, 6 até 6,5. Como é que a gente faz então? Qual é a química da coisa, né? Para um pH sair de 3 e o pH chegar a essa faixa ali próxima ao ideal. Descobriram que era necessário que se realizasse uma reação química, que nessa reação resultasse o aumento da atividade dos ânions OH- no solo. Então, nós temos uma grande quantidade de H+, no solo ácido e alumínio, e nós, para conseguirmos controlar esse hidrogênio e alumínio, nós precisamos aplicar para o solo, de alguma forma, ânions OH-. Ou aplicar algum produto no solo que, no processo de reações químicas, liberem para o solo OH-. Nisso, surgem os carbonatos de cálcio e magnésio, chamados de calcários. Então, o carbonato de cálcio ele é isso aqui, ó, CaCO3. CO3, carbonato de cálcio. Ou os carbonatos de magnésio, MgCO3. Mas, normalmente, a gente não usa isso aqui como fonte de cálculos nossos, né? A gente vai usar sempre, porque todo calcário vai ter cálcio, vai ter carbonato de cálcio, em maior quantidade do que em magnésio, óxido de magnésio, MgO. Então, a gente utiliza o carbonato de cálcio como o produto mais utilizado para a correção da acidez. Então, pessoal, não é qualquer produto que corrige a acidez do solo. O produto que corrige a acidez do solo é aquele que consiga produzir OH- na hora que a gente colocar isso no solo. E por que eu falei agora há pouco, nas perguntas do Gediael e do Vitor, que eu preciso aplicar isso na época chuvosa? Porque só vai acontecer ou ter umidade para poder acontecer as reações. Essas reações só vão acontecer se tiver umidade no solo. A planta não pega o calcário, o pó de calcário e absorve. O solo não pega o pó do calcário e consegue corrigir o H+. Só consegue corrigir se essa solução, se esse produto que foi aplicado dissolver, solubilizar e conseguir as reações químicas naquele solo, certo? Então, essa é a reação mais comum que acontece. Olha a química bruta aqui, né? Não é nem tão bruta assim. O calcário, ele é medido através da sua quantidade de carbonato de cálcio. Então, isso aqui é o calcário. Então, quando eu coloco calcário no solo, eu estou aplicando aquele pó branco, aquele pó cinza. Na verdade, eu estou aplicando carbonato de cálcio. Por que eu tenho o carbonato de cálcio é importante? Porque na presença de água, H2O, ele dissocia. De acordo com Wikipédia, nessa dissociação, ele libera Ca, cálcio, 2+, e ele libera HCO3 e OH-.
Então, concorda comigo que eu tenho aqui, ó, Ca. De onde que veio esse Ca? Veio daqui. Da onde que veio esse CO3? Veio daqui. Da onde que veio esse OH? Veio da água, OH. Né? Então, um OH veio daqui. Da onde que veio esse hidrogênio? Também veio da água. Era H2O. Então, tinha 2 hidrogênios. Um veio para cá. O outro veio para cá. Um oxigênio. Esse oxigênio veio para cá. O CO3 veio para cá. Então, é importante que a gente veja que existe uma reação química no solo quando se aplica o calcário. Então, quando eu aplico o calcário em determinado solo, ele vai inicialmente reagir, ele é um pó, e ele vai quebrar isso daqui. O cálcio, Ca2+. O CO3, CO3-. Esse CO3- se liga com H+, formando HCO3-. Esse cálcio, para onde que ele vai? Ele vai ficar no solo, disponível para a planta absorver. Então, o calcário ele fornece cálcio, além de cálcio e magnésio para o solo. Daqui a pouco a gente fala dos tipos de calcário. Então, o calcário é importante por isso, porque quando eu aplico o calcário, ele reage com a água, ele libera cálcio para a planta e ele libera essas duas moléculas, OH- e HCO3-. Isso é o importante do calcário. Por quê? No solo, ele está ácido porque ele tem alumínio. Nossa acidez trocável, lembra da aula de agora há pouco? Acidez trocável, tudo que fala de CTC, capacidade de troca, trocável. A acidez trocável é o hidrogênio e alumínio, que estão aonde? Que estão na CTC, ó, cargas elétricas negativas, preenchidas por cálcio, magnésio e potássio, mas também estão preenchidas por hidrogênio e alumínio. Quando eu coloco calcário no solo, eu consigo quebrar essa ligação do solo com hidrogênio e alumínio. Esse hidrogênio e alumínio vai para a solução do solo, para a água do solo. Quem que ocupa esse espaço? O cálcio. Não foi cálcio que eu apliquei? Muito cálcio no calcário? Então, esse hidrogênio e esse alumínio são substituídos por cálcio. Alguns ficam livres para quando eu fizer uma adubação com potássio, ele absorver também, ele reter, né? Então, o alumínio que estava causando problema, na CTC, ele foi para a solução do solo. Sinto muito, não entendi. E aí agora, ele fazendo parte da solução do solo, ele vai poder sofrer uma outra reação. Então, o alumínio que estava causando acidez do solo, ele vai ligar com o OH-, ou o OH- quem produziu? O calcário. O calcário que eu apliquei gerou o OH- no solo. Olha o slide anterior. Reação que resulta. Rodrigo, seu microfone está desativado. Alguém desativou aí. Alguém desativou aí, hein? Obrigado. Então, nesse processo de produção de hidrogênio, né, OH-, a hidroxila, ele reage com alumínio. Então, eu tenho a L3+, que estava no solo, mais o OH- que foi produzindo hidróxido de alumínio. Esse produto é não tóxico para as plantas. O outro que a gente produziu foi o HCO3-. Quando o calcário foi aplicado, produziu HCO3- e OH-. Olha o HCO3- aqui, ó. O que ele faz? Esse HCO3- consegue se ligar com o hidrogênio, que estava na CTC,
e a gente extraiu ele da CTC com calcário, e ele se liga com HCO3- mais H+, formando H2O e água. Então, o calcário, por que o gesso não faz isso daqui? O gesso é corretivo de acidez? Não. O gesso ele é o sulfato, ele tem enxofre, ele é o CaSO4. Então, quando ele quebra no solo, ele produz o cálcio, mas ele produz o enxofre, o SO4-, ele não produz o HCO3-. Então, ele não consegue corrigir a acidez do solo. O gesso não corrige a acidez. Quem corrige a acidez são os calcários, porque no processo de decomposição do calcário, ele consegue produzir HCO3 e OH-. Certo? Então, esse é o processo de correção do solo. Por isso que eu tenho que ter umidade. E eu preciso ter partículas pequenas, porque isso aqui precisa solubilizar. É a história do gelo todo semestre. Gelo em cubo e gelo em barra. Qual que vai derreter primeiro? O gelo em cubo, porque ele tem maior área de superfície de contato. Então, quanto menor for o calcário, menor a partícula do calcário, que a gente mede através do PRNT, que é um pouquinho a gente vai falar dele, maior vai ser a velocidade de reação daquele solo. Mesmo ainda assim preciso ter umidade naquele solo. Alguma dúvida? Professor, se tiver uma análise de solo Isso com aqui, alumínio pessoal. zero. Oi? Se tiver uma análise de solo com alumínio zero lá, o CPmol zero, ou seja, essa área não precisa de calcário. Não para correção de acidez. Ela pode. Isso. O calcário a gente vai ver também que ele é um ótimo, muito barato fornecedor de cálcio para o solo. Então pode Isso, ser de eu mas não ter alumínio, mas falta o cálcio, aí eu preciso aplicar. Isso, mas o cálcio tem que estar abaixo de 0,5 mol Isso, o lá ideal de por... cálcio é um pouco mais. O ideal de cálcio é entre 1,5 e 7, né? Se eu tiver abaixo de Isso, 1,5, eu preciso aplicar. se estiver Mas abaixo de ele está 1,5. assim. Isso, 1,5. O magnésio que é 0,5. Tá. Não, tranquilo. Aqui, esse aqui é o resumo. Tá baixo o seu áudio. Não, é porque tô perguntando por causa do alumínio, né? Que é a primeira hipótese que a gente tem que ter, a primeira característica que tem que ter do análise de solo é o alumínio. Se ele tiver zero, vamos dizer, a análise de solo chegou zero para mim, já é um grande conceito para eu não precisar aplicar. Isso, tá no caminho de não precisar. Mas pode acontecer de eu não ter alumínio, mas eu ter muito hidrogênio. Olha esse solo aqui, ó. Esse é um solo normal, né? Solo ácido. O que aconteceu aqui, ó? Eu tenho esses tracinhos aqui são as minhas cargas negativas. Eu tenho sódio, Na+, eu tenho cálcio, Ca2+, tenho potássio, K+, e tenho magnésio, 2+. São as minhas bases. E eu tenho hidrogênio e alumínio. Quando eu faço a calagem, o que a calagem faz? Ela extrai o alumínio daqui, substitui esse espaço por cálcio ou magnésio, dependendo do calcário que eu utilizar, e também consegue expulsar alguns hidrogênios. Eu não quero expulsar todos os hidrogênios. Se eu tirar todos os hidrogênios, eu vou sair lá da saturação de base 20%, por exemplo. Se eu tirar todo o hidrogênio, eu vou chegar na saturação de base 100%. Não quero isso. Um excesso de sal no solo. Eu preciso ter hidrogênio também. Então, o que eu faço? Eu chego, corrijo a acidez do solo, elevando a saturação de base para cultura. Eu vou mostrar a tabela daqui a pouquinho. 80% de saturação de base, 70% de saturação de base, 65%, vai depender da cultura. Então, esse aqui é um solo normal, solo ácido. Quando a gente faz a calagem, a gente tem um solo corrigido. O que aconteceu? Não tem alumínio aqui mais. Então, o alumínio que estava aqui embaixo, ó, o verdinho aqui, foi preenchido por cálcio. O outro alumínio que estava do outro lado aqui, ó, foi preenchido por cálcio. Esse hidrogênio, o espaço dele agora, que era hidrogênio, agora é magnésio. Esse hidrogênio é magnésio. Né? Então, esse hidrogênio, sódio, esse hidrogênio virou cálcio. Por quê?
Porque quando aplicou o calcário ele expulsa o hidrogênio e o alumínio e ocupa o espaço dele. Ou deixa esse espaço livre para quando eu fizer uma adubação, por exemplo, com potássio, esse potássio ficar ali naquele lugar. Porque imagina eu fizer uma adubação com potássio no solo e eu não ter espaço disponível para esse potássio se ligar no solo. O que vai acontecer? Ele vai dissolvendo no solo, eu apliquei o grão, né, de adubo, o grânulo, eu apliquei o grânulo, ele vai dissolvendo, a planta absorve parte, mas se não tiver cargas disponíveis para esse potássio se ligar, ele vai ser perdido por lixiviação, vai embora. Então é importantíssimo que eu faça a correção do solo para que fique cargas elétricas disponíveis para quando eu fizer a adubação, ter espaço para o nutriente ficar ligado naquele solo. Então, o solo corrigido, ele não é um solo que não tem hidrogênio, ele é um solo que não tem alumínio. Eu não quero alumínio de jeito nenhum nesse solo. Mas eu preciso ter um pouquinho de hidrogênio ali para poder controlar o pH, para poder controlar a saturação de base para próximo do ideal. Certo? Como calcular o quanto de calcário o cara vai aplicar na lavoura? Existem várias formas, né? Principalmente 3. Essa aqui a gente chama de necessidade de calagem, o NC. E sempre quando a gente fizer as contas, vai sair a dose. A dose sai sempre em toneladas por hectare. Então, se eu fizer uma conta aqui de adubação, de calagem, perdão, vai dar lá 1,8 toneladas por hectare. Sempre vai sair nessa unidade, tá? É a dose recomendada de corretivo de calcário para neutralizar a acidez ao nível desejado. Preciso saber qual que é o nível. Algumas culturas são mais exigentes, eu preciso de mais calcário. Outras culturas menos exigentes, eu preciso de menos calcário. Existem vários métodos. Esse método aqui ele não é tão utilizado mais. É o método do teor de alumínio, cálcio e magnésio. Olha a fórmula como é que era, né? 2 vezes o teor de alumínio, mais 2 menos o teor de cálcio, mais o teor de magnésio, dividido por um F aqui, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, um fator de correção. Isso para solos do cerrado com CTC maior que 4, a gente aprendeu a calcular a CTC semana passada, argila maior que 15 e cálcio mais magnésio menor que 2. Então, imagina a quantidade de Si, né? Eu vou usar essa fórmula se a CTC for menor que 4, se a argila for menor que 15, se o cálcio e o magnésio for maior que 2. Se não for, eu ia usar essa fórmula aqui de baixo. Se a CTC for maior que 4, a argila for maior que 15 e cálcio e magnésio for maior que 2. Já usava essa fórmula de baixo. 2 vezes o teor de alumínio vezes o F. Então, esse método ele foi durante muito tempo utilizado. Hoje ele não é tão utilizado mais. Existem outros métodos mais fáceis e mais responsivos para o solo, mais próximos do ideal. Então, não precisa se preocupar com esse método alumínio, cálcio e magnésio trocáveis. O outro método que é muito utilizado é o método da solução tampão. Ele é muito utilizado no sul do Brasil. Aqui em Goiás a gente não utiliza, no Cerrado a gente não utiliza essa metodologia. É uma outra também que a gente nem dá tanta bola, porque justamente a maioria dos produtores vão utilizar aqui na região o método da saturação por base, que é esse método aqui que é o mais importante. Como que é feito? A gente aprendeu na aula passada a calcular a saturação por base, o V%. A gente viu que é pegar na análise de solo o cálcio, o magnésio e o potássio. E quando tiver disponível na análise de solo, somar também o sódio e o amônio. Esses dois aqui raramente vêm na análise. Raramente mesmo. Então a gente soma, para fazer a soma de base, cálcio, magnésio e potássio. Esses 3 são os mais importantes. Lembrando sempre que o potássio, às vezes, vai estar em miligrama por decímetro cúbico. E a gente vai dividir ele por 391 para achar na mesma unidade, centimol de carga por decímetro cúbico, CMol.
Então, a gente aprendeu semana passada a calcular a soma de bases. Aprendemos também a calcular a CTC com T maiúsculo, né? Tesão. É a soma de base mais o hidrogênio mais o alumínio. Também está na nossa análise de solo. O que é, então, a metodologia proposta pelo método da saturação de base? Eu pegar, e aí a partir de agora, o nosso V%, a nossa saturação de base, ela vai ser chamada de V1. Esse V1, ele é calculado. Vocês calcularam. Calculado. E eu tenho um V2. Esse V2, ele é tabelado. De acordo com a cultura. Então, eu vou pegar, a fórmula é V2, que é tabelado, menos V1, que foi calculado, dividido por 100, vezes um T, quem é esse T? É a CTC, que a gente calculou, e vezes um F. Quem é o F? O F é 100 dividido pelo PRNT do calcário. O que é o PRNT, professor? É a qualidade. Quanto melhor for o calcário, mais próximo de 100 vai ser esse PRNT. Se eu dividir 100 por 100, vai dar 1. Então, eu substituo aqui o F por 1, não muda nada. Se o calcário for mais ou menos, digamos que eu tenho um calcário 70, PRNT 70. 70 dividido por 100 dá 1,43. Se eu substituir o F por 1,43, eu vou ter que aplicar muito mais calcário, porque é uma multiplicação, tá vendo? Esse menos esse, dividido por 100, vezes T, vezes o F. Então, quer dizer que eu ia ter que aplicar muito mais calcário. Vou fazer um exemplo daqui a pouquinho, vocês vão entender o porquê disso daqui. Já que ele não é tão bom, eu tenho que aplicar mais. É 100 pelo PRNT ou PRNT por 100? 100 pelo PRNT. Porque se eu pôs aí 70 dividido por 100. Quanto que dá? Aí dá 0,7. Dá 1,2. Mas eu falo assim, se for 100 em cima, dividido pelo PRNT. Se eu pôs o PRNT em cima. Ao contrário, ao contrário. É 100 dividido pelo PRNT. Tá. 100 pelo 70. É isso. Obrigado. Isso. Tá. 100 pelo 70. Aí vai dar 1,43. Obrigado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o calcário tem menor qualidade e eu preciso aplicar mais calcário. Imagina que eu tenho um solo que precisa de aplicar 1 tonelada, se o calcário for com PRNT 100. Então, eu aplico 1 tonelada. Se o calcário tiver PRNT 70, eu ia fazer a mesma conta, ao invés de multiplicar por 1, eu ia multiplicar por 1,43. Ia dar 1,43 tonelada. Ou seja, apliquei 430 quilos a mais, porque o calcário não era tão bom. Certo? Esse PRT é tabelado também? Ou é... Ele vem na nota fiscal do calcário. Ele é calculado lá no laboratório da empresa, mas você pode entrar em contato. Você entra em contato, por exemplo, com a Pirecal ou com a Calcário Terra Branca, sei lá. Entra em contato e fala, eu quero comprar o calcário. Qual que é o PRNT? Ele fala, o PRNT nosso, essa semana ou esse tempo aqui, está saindo o PRNT 98. Porque eles fazem esses testes no laboratório para saber o PRNT. Então, na nota fiscal vem análise de pureza e tal, e vem o PRNT do calcário. Vou pedir uma amostra, que eu tinha uma amostra de calcário, vou pedir uma para um ex-aluno, para mostrar para vocês no rodapé. Ver se ele tem. Vou mandar uma mensagem para ele aqui. Olha aqui, a pergunta da Rafaela semana passada. Essa tabela traz algumas informações. Esse daqui, por exemplo, o M, valores máximos de saturação de alumínio. Lembra que semana passada eu ensinei vocês a calcular a saturação de alumínio? A gente viu que é teor de alumínio dividido pela CTC com T minúsculo vezes 100. Algumas culturas não toleram alumínio. Então, por exemplo, hortaliças, o máximo é 5% de alumínio no solo. Mais que isso, ela não responde bem. Outras culturas já não estão quase nem aí. Olha aqui, eucalipto, solos com até 45% de saturação por alumínio, eles desenvolvem bem. Né? Então, outras aqui, cereais, milho, trigo, sorgo, arroz, até 25%.
Leguminosas, até 20%. Café, 25%. Cana, até 30%. É lógico, se não tiver saturação de alumínio, a planta desenvolve melhor. Mas elas toleram até uma determinada quantidade de alumínio. Esse X é um valor para uma conta pelo método do alumínio, que é essa daqui. Aquele outro método que eu falei para vocês que não precisava preocupar. Ele tem uma forma também de utilizar aquele valor lá. Por enquanto, não precisa preocupar com ele. E o outro é o V%. Esse é o V2, que vocês perguntaram agora há pouco. Então, eu tenho um V2 para milho, trigo, arroz de 50%. Professor, o meu solo está com 60%. Não tem problema. Mas pelo menos 50% é a saturação de base ideal, mínima, né? Então, valores de X para algumas culturas e valores de saturação por base que se procura atingir com a calagem. Né? Então, essa aqui é uma tabela importante para a gente. Essa parte da tabela, né? É o V%. Então, eu vou lá no final colocar uma amostra para vocês, depois volto para a gente falar do gesso, tá? Olha aqui. Essa tabela. Imagina que você pegou essa análise de solo para poder fazer a recomendação de calagem. Então, deixa eu colocar ali em cima. Então, imagina que vocês aí que estão me escutando agora chegaram lá na primeira semana de estágio ou na primeira visita num produtor e ele te entrega essa amostra. Ó, preciso fazer a calagem dessa cultura, desse solo para plantar. Eu sei que quando eu falo de calagem, eu preciso calcular a necessidade de calagem, que é expressa em toneladas por hectare. Olhem que eu não estou perguntando o tamanho da área, sempre vai ser calculado em toneladas por hectare. Se o cara tiver meio hectare, eu vou dividir isso aqui pela metade depois. Se o cara tiver 10 hectares, eu multiplico por 10 para saber quanto que ele vai ter que comprar. Mas eu preciso de algumas informações importantes. Calagem, eu preciso saber qual é a cultura que ele vai plantar ou qual o V2. Se eu souber a cultura, eu vou na minha tabela e olho. Milho é 50%. É soja é 60%. É hortaliças é 80%. Se eu não souber a cultura, se eu souber a cultura, eu olho na tabela. Se eu já souber qual que é o V2 que ele quer levar, fica mais fácil, né? E a outra informação que eu preciso é o calcário que ele vai utilizar. Qual que é o PRNT do calcário? Essas informações eu deixei aqui, ó. Qual a necessidade de calcário para se atingir uma saturação de base de 50% utilizando um calcário de PRNT 97? Então, essas duas informações eu já tenho. 50% é a V2 que eu quero alcançar e o PRNT 97. É um calcário bom, calcário excelente, né? Quase 100% de PRNT. E aí? O que eu preciso calcular? Eu preciso lembrar que a fórmula da necessidade de calagem, ela é V2 menos V1 dividido por 100 vezes a CTC, ou T maiúsculo, vezes o F. Se eu substituir, eu vou ter V2, eu já sei. Então, necessidade de calagem. V2, me deram o valor de V2 50%. Menos V1. Qual que é o V1? V1 é a saturação de base dessa amostra de solo. Como que eu calculo o V1? V1 é o V%. Não está aqui, né? Se eu pegasse a análise completa, ela ia estar aqui embaixo. Mas como eu fiz um recorte, não vai ter. O V% a gente já viu que é a soma de base dividido pela CTC vezes 100. Eu não tenho essa informação aqui, mas eu consigo alcançar. A soma de base é igual a cálcio mais magnésio mais potássio. A soma de base desse solo é cálcio 2,02, magnésio 0,56,
Potássio, 79. Pô, professor, tá errado, né? Aí está em miligramas e a gente está calculando em centimol. Então, eu preciso transformar esse 79 para centimol. 79 dividido por 391. Então, 79 dividido por 391 dá 0,20. Então, o potássio em centimol ele é igual a 0,20. Soma de base, então, é igual a 2,02, 2,58, 2,88. Certo? Então, 0,20. 78, né, não? Vou fazer de novo aqui. 78. 2,02 mais 0,56. 2,78. Só estou precisando comprar uma calculadora. Borracha. Então, 2,78. A CTC. CTC eu aprendi que é a soma de base mais hidrogênio e alumínio. Soma de base a gente calculou agora, 2,78. Hidrogênio e alumínio está aqui, ó, 4,36. CTC igual 2,78 mais 4,36, 7,14. Resolvi? Ainda não, preciso calcular o V%. Então, o V% aqui vai ser o 2,78 dividido por 7,14 vezes 100. Eu vou ter a minha porcentagem. Então, 2,78 dividido por 7,14 vezes 100. Saturação de base, 38,9. Posso arredondar para 39, a diferença vai ser muito pequena. Posso 38,9, 39% de saturação de base. Quer dizer que da CTC, do 7,14 de CTC, 39% dela é cálcio, magnésio e potássio. E os outros 61% é hidrogênio e alumínio. Então, já tem essa informação. Então, eu volto para a fórmula aqui, ó. Necessidade de calagem é igual a 50 menos, vamos fazer o arredondado, 39, dividido por 100, vezes CTC. Calculei aqui, ó, 7,14. Vezes o F. Quem que é o F? O F a gente viu agora há pouco que é 100 dividido pelo PRNT. O F igual a 100 dividido pelo PRNT, 97. Então, 100 dividido por 97, 1,03. Então, eu multiplico aqui tudo por 1,003. Então, aqui é 1,03. Essa é a minha quantidade de calcário que eu vou precisar aplicar. Importante, como a gente tem multiplicação, sempre fazer essa divisão aqui primeiro, senão dá errado. Ou então usa as chaves, né, os parênteses na hora de fazer a conta. Então eu preciso, quem divide por 100 é o 50 menos 39. 50 menos 39 dá 11, dividido por 100, vezes 7,14, vezes 1,03. Deu 0,808. Então, a necessidade de calcário desse solo é 0,808 toneladas por hectare. Então, o produtor vai aplicar aproximadamente 800 quilos por hectare de calcário, para elevar a saturação de base de 39 para 50. Então, essa é a conta da saturação de bases, da soma de bases, da CTC, por isso que a gente viu elas na semana passada, para chegar na recomendação de calagem. Certo? Alguma dúvida? De algum ponto aqui?
Existe uma outra forma, talvez alguns, eu não olhei o nome de todos os membros do grupo, da disciplina, existe uma outra forma que é a mesma coisa, que ela, talvez o Helder já tenha visto, que é V2 menos V1 dividido pela CTC vezes o PRNT. É isso que eu ia perguntar para o senhor. O que é mais usado aí? O que é mais certo? O que a gente pode levar em consideração? Porque, sim, como eu estou fazendo projeto nessa área, eu já pesquisei várias formas, né? Então, a gente tem que pegar um padrão, né? Pelo que o senhor expôs aí, essa do que o senhor fez aí, hoje é uma das mais usadas ou uma das mais eficazes. Isso, só confundi aqui. Eu não uso ela tanto, eu confundi. Na verdade, ela é assim. V2 menos V1 dividido pelo PRNT vezes 100, vezes CTC. CTC. Por quê? Qual que é a diferença dela para cá? Aqui eu estou dividindo por 100, certo? Só que o F não é a mesma coisa de 100 dividido por 97? Se eu substituir o F aqui por 100, embaixo 97, eu ia ter o 100 aqui e eu ia ter o 100 aqui. Então eu podia cortar o 100 de cima com o 100 de baixo e passava o 97 para cá. Então as duas fórmulas vai dar o mesmo resultado. Se eu pegar 50, que é o V2, menos 39, que é o V1, dividir por 97 e multiplicar por 7,14, vai dar 0,809. A diferença de arredondamento. Porque aqui embaixo a gente tinha 1,03 e tinha outros números, a gente não usou. E aí, quando eu faço direto na calculadora, eu pego a CTC completa, né? Então, é a diferença mínima. Então, tanto faz usar essa fórmula ou usar essa fórmula, o resultado vai ser o mesmo, com diferença de 1 kg, 2 kg. Então, isso não tem diferença operacional nenhuma. Assim, Lógico igual... que não existem outras fórmulas, mas Sim. essas aqui, para a nossa região, são as mais usuais e as mais assertivas. É que hoje eu estou fazendo um projeto, professor, para mostrar para os produtores o que é melhor e mais fácil de entender. Eu acho que essa que o senhor apresentou hoje, para mim apresentar para um produtor que não vai ter o mesmo conhecimento que a gente, a não ser quem já tem a formação, claro, é mais fácil dele entender, né? Ela é Porque mais simples, né? Mais é direta. mais isso, o linguajar mais simples, o jeito de você apresentar ela vai ser mais simples. Porque esse é o E aí a gente processo. tem... Sim, pode falar. O problema dessa daqui, que talvez ela complica, é justamente o F, né? Isso. Porque aí você tem uma fórmula a mais para calcular. E aí, já aconteceu muito aqui quando eu estou dando essa disciplina, do aluno calcular o F ao contrário. Igual eu montei aquela hora, 97,100. É E aí 100 por daria 0,97. Então, 0,97. ele precisaria de menos calcário, na verdade, né? Então, se eu elimino o F da minha fórmula e já jogo aqui embaixo o PRNT, porque o produtor sempre vai saber o que é o PRNT. E comprou o calcário já com aquilo na cabeça. Comprei o PRNT 80, 90, né? Então ele já vai vir com isso na cabeça. A CTC, ele olha aqui na amostra. Essa eu tiro para a gente exercitar, mas ele já vem calculado essas informações para vocês quando vocês pegaram a amostra de um produtor. Igual aquelas tantas que você me mandou na semana passada. Não, é por isso que eu estou perguntando, porque às vezes igual esse projeto que eu estou fazendo, não é para falar de muita coisa, eu quero mostrar para a turma da região, que eu já conheço muitos produtores, que a tecnologia funciona e que se trabalhar em cima da tecnologia, eles vão ter economias. Aí a gente só pôs calcário e gesso. Eu não pus outras coisas devido ao tempo que a gente tem também. Mas é um processo, assim, é formiguinha, né? Que a gente vai levando de pouquinho a pouquinho o conhecimento para o pessoal e ver. Por isso que às vezes eu pergunto umas coisas assim, porque eu quero já pôr no projeto, né? Para a gente ter um assunto bem que dê ênfase ao assunto que está sendo apresentado nesse projeto, no caso. Perfeito, é isso mesmo. E aí é o que eu sempre falo, é que a gente tem um distanciamento, muitas vezes, de alguns produtores com o técnico, com o agrônomo, com o técnico agrícola, é justamente esse, precisa fazer assim.
E aí o produtor não entende o que a gente está falando, e se você não tentar explicar de uma forma mais simples para ele às vezes não vai querer te escutar porque não entendeu o que você quer fazer. E às vezes ele vai achar que você só está querendo Encher gastar o linguiça. dinheiro dele, encher linguiça, Encher né? linguiça. É por isso que eu falo, a gente usar Pessoal, um linguajar mais popular para eles vai ser mais tranquilo deles aceitar a tecnologia. tem um egresso nosso, o Osmar, eu sempre trago ele na disciplina de agricultura orgânica para falar justamente isso. É essa forma de contactar com o produtor. E aí ele sempre cita, né, um produtor que ele chega lá e o produtor fala que dá trabalho dele entender o que o produtor fala. Mas se ele não conseguir se comunicar com o produtor, como é que ele vai falar para ele o que ele precisa comprar, o que ele precisa fazer? Então ele tem que se adaptar às linguagens também. Tem uma partezinha ainda. Isso que a gente pega no dia a dia aí, porque a gente apresentar a tecnologia para um produtor hoje é muito difícil, professor. Eu sempre falo que depende do produtor também. Não, tem é produtor, Helder, que acontece de ele te apresentar as coisas, né? Você chega lá e vai apresentar coisa. Não, a gente não faz assim mais não, a gente já faz assim. Mas eu lógico, a já maioria vou para a região nossa aqui. Aqui é muito difícil. A gente pegar daqui até Pato Bernardo, Niquelândia ali, é difícil. É pouco, se põe 100%, 5% usa tecnologia. O resto a gente tem que estar apresentando aí. E com muito trabalho, para ter certeza que é muito difícil. É complicado mesmo. Pessoal, a gente tem uma parte dessa aula ainda para finalizar, mas eu acho que pelo horário, eu acho que é melhor a gente fazer a atividade que está no AVA. Vou disponibilizar ela aqui também na tela para quem ainda não tem acesso ao AVA, que é justamente, vou pegar o texto que está lá e copio aqui para vocês. Mas é justamente, está aqui, ó, é fazer a recomendação de calagem para essas 4 amostras. Essa tarefa, para aqueles que já têm AVA, vai fazer a recomendação no caderno, tirar foto ou escanear, e vai postar igual na semana passada, e vai postar lá no AVA a atividade. Inclusive, na aula da semana passada, daqui a pouquinho eu olho quantos que entregaram, mas quem não tem acesso, eu vou disponibilizar aqui também. Eu vou copiar a pergunta lá do EAD, do AVA, e vou colar aqui para que vocês possam ver as informações. Nem precisa entrar lá agora, ninguém, né, na verdade. Basta vocês pegarem aqui, eu vou copiar, estou abrindo aqui, eu vou copiar lá e jogo aqui, todo mundo responde por essa tela. E depois que estiver pronto, pode escanear ou tirar foto e postar lá no ambiente virtual, igual a tarefa da semana passada. Deixa eu só ver qual foi o valor que eu coloquei lá. Para entregar hoje ou amanhã? Vai ficar disponível até o dia 13 de setembro. Para quem tem AVA e quer fazer, a gente vai dar esse tempinho agora já para poder fazer, que seria nosso horário de aula prática, né? Então, são as 4 análises para fazer até 10h30. Então, se quiser fazer agora, já adianta a vida. Se o AVA me ajudar. Eu posso fazer uma pergunta que eu queria fazer para o senhor depois? Assim, mas é de TCC. Igual o senhor tocou no assunto aquele dia comigo do alumínio e o teor de concentração de cálcio na análise. Como a minha não teve nenhum dos dois, teve 0 e o teor de cálcio foi bem acima do valor mínimo. Pelo que eu li, é abaixo de alguma coisa centimol. Né? Eu posso jogar a ênfase do assunto em cima da porcentagem da argila para fazer pelo menos o gesso, senão vai dar tudo 0. O senhor lembra que eu conversei com o senhor um pouco lá na sala? Pode. Aí eu vou pôr a porcentagem em cima do quilo. Deixa eu só contextualizar para o pessoal. O trabalho do Helder com o professor Gustavo vai avaliar a aplicação em taxa variável de calcário e gesso. A gente vai ver na aula da semana que vem que a aplicação de gesso, o calcário a gente viu agora que precisa saber a saturação de base. A saturação de base está abaixo do ideal. Se o ideal é 50, a cultura precisa de 50 e ela está 30, eu preciso elevar. Então eu faço essa conta que a gente viu agora há pouco e vai ser simples.
O gesso, a gente vai ver semana que vem, que ele é um pouquinho mais detalhoso. Além do, eu preciso observar o teor de cálcio no solo, eu preciso observar a saturação de alumínio no solo. Se os dois estiverem dentro do padrão ideal, abaixo do padrão ideal, eu preciso fazer a gessagem. Então, o trabalho do Helder, uma área que provavelmente já era corrigida, uma área que já vinha sendo cultivada, não teve alumínio em nenhuma das áreas. Então, teoricamente, não precisaria fazer a gessagem. Então, para esse trabalho dele, ele vai utilizar uma outra fonte, que seria a aplicação de gesso em função dos teores de argila do solo. Então, aquelas aulas que a gente teve sobre argila, aquelas coisas que a gente foi vendo durante o semestre, vão ter implicação não somente para saber se o solo é arenoso, argiloso, mas na hora de fazer uma recomendação de calagem, gessagem e adubação fosfatada, que a gente vai ver mais na frente, eu preciso saber qual que é o teor de argila do solo para poder recomendar essas adubações e aplicação de produtos. A tabela é essa daí, professor? Oi? A tabela para fazer o exercício é essa daí? O que eu estou só pegando aqui no AVA é os valores, sabe? Para quanto que é para elevar, que foi o que eu já coloquei lá, estou desocultando. Quem quiser acessar pelo AVA já está disponível lá também. Pronto. E o senhor tem alguma tabela com esse valor de porcentagem de argila, até tanto, aqui tanto? Não, ou aí só é ela aquela multiplicação? é só a De 50 multiplicação vezes. mesmo, Porque, o teor de assim, argila. é isso que eu fiquei na mente até agora. Como as análises que eu passei para o senhor não teve nenhum dos dois assuntos, nem alumínio nem cálcio, que os nossos estão dentro dos padrões, aí eu vou levar para a argila. Mas se eu tivesse num dia a dia, num trabalho vamos dizer, um gerente de fazenda, eu tivesse pego essa análise, eu não precisava preocupar com o gesso, então. Isso, não ia precisar aplicar, não ia precisar se preocupar com Tá. isso. Então, essa parte eu vou levar só para ter dados para o Para poder TCC, mas apresentar. teoricamente não, no dia a dia eu também não ia precisar aplicar nenhum gesso ali. Exatamente. Coloquei aqui, ó, Tá. para vocês. Tá lá no AVA e tá aqui agora. F12 não. Tá vendo a tela do PowerPoint? Não, cortou. Não. Eu editei ela e ela muda mesmo. Acho que agora vai aparecer. Porque como tem um cidadão chamado Rodrigo que vai estar na banca, né, eu tenho que fazer essas perguntas antes de chegar lá. Relaxa, calma, tá longe ainda. Tá vendo Tá longe agora, nada. né? Vez que vem. Tá vendo a tela aí? Tá, agora tá. Aí. Então, a partir da análise de solo abaixo, recomende a calagem para as 4 áreas. Essa é a tarefa de hoje para entregar lá no AVA, né? Então, a amostra 1 tá aqui, ó, teor de cálcio 0,10, magnésio 0,09, hidrogênio e alumínio 3,46, potássio 39. A outra 41, 44, 61. Lembrar que o potássio aqui, ó, vocês vão dividir esses valores por 391. Então, 39 dividido por 391, 41 dividido por 391, para achar em centimol. Não vai somar em miligrama, não. Eu vou deixar a fórmula aqui, então, né? V2 menos V1 dividido por 100 vezes a CTC vezes o F. Necessidade de calagem. Na análise de calagem, o T é o CTzão, né? Isso, sempre T maiúsculo aqui. O F, Essa então, sai é em tonelada ou quilo? tonelada. Então, 100 dividido pelo PRNT. PRNT 95 e a saturação V2 de 70%. Certo? Vou deixar a tela aí.
Eu não Tô sei se é aqui. só o meu que tá cortando a última análise. Embaixo tá cortando? Tá, no meu Ah, tá. peraí. É só você pôr o mouse para baixo e clicar aqui embaixo. Melhorou? Sim, obrigado. Mas é igual eu tava te falando, Rodrigo, aí qualquer coisa que tiver aqui, que eu tô fazendo uma tal de uma estatística descritiva e vou fazer uma geoestatística e tá tendo uns parâmetros meio loucos lá. Qualquer coisa eu levo aí e converso com o senhor na coordenação. Se Tá bom. puder, claro. Mas vai dar certo. Valeu, obrigado. Boa noite, um abraço pra vocês aí, todo mundo. Alô, Hélio, boa noite. Professor, aí, Oi. no caso, nós vai